Fala, Bandes amigo, tudo bom com vocês? Galerinha, vídeo de hoje para trazer o review completo do Lanzu Thorn. Eu sei, eu tô atrasado, mas eu finalmente trouxe. Eu queria muito testar esse mouse, principalmente porque ele tem o mesmo shape ergonômico do meu mouse favorito, o DeFeather V3. Só que com uma grande diferença, o DeFeather V3 ele é um mouse que ele fica um pouco grande na minha mão. Né, eu sempre comentei isso, sempre deixei isso bem claro nos vídeos que o DeFeather é um mouse grande, para mãos grandes. E no meu caso, eu não tenho uma mão grande, nem pequena, é uma mão média, de 18 centímetros, 18 e pouco. E o Lanzu, ele é um pouquinho menor do que o DeFeather. E por ele ser menor e ter o mesmo shape, eu queria muito testar ele para saber se ele poderia ser uma excelente alternativa para mim ao invés do DeFeather. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês desse review é principalmente a caixa. A caixa, as embalagens que vem no Lanzu são sempre muito boas. Eu gosto muito de enfatizar isso porque isso mostra muito da qualidade da Lanzu, mostra muito o quanto eles querem investir na marca e o quanto eles se importam com a entrega dos produtos. Essa caixa aqui, ela é uma caixa standard, da Lanzu. A gente encontra essa caixa desde do primeiro Atlantis que lançou e ela continua até hoje, e eu gosto de ver isso. Eu acho que na caixa vem bastante acessórios, vem fits extras, vem espécie de uma capinha para tampar embaixo do mouse, então o mouse é inteiro aberto. Se vocês não quiserem que o mouse fique aberto, vocês conseguem fechar com essa capinha aqui que vocês estão vendo. Tem uma série de possibilidades aqui nessa caixa, vem com o seu cabo paracorde e também com o seu dongle, o extensor do dongle ali, para vocês conseguirem deixar mais perto do mouse. Um ponto bem importante que sempre vale ressaltar é que esse mouse aqui não acompanha o 4K dele, o dongle, Apesar do mouse ser compatível com 4K, você precisa comprar o dongle separadamente para usar esse mouse em 4K. Começando pelos pontos que, galera, realmente eu acho que esse mouse super entregou e eu tenho gostado muito de testar ele. Primeiro deles claramente é o shape. O shape dele é sim idêntico ao do DeFeather, Então assim, em termos de como é que a minha mão fica nele, os dois ficam muito semelhantes. Para não falar idêntico, como se fosse uma cópia, como se fosse 100% igual, não é 100% igual, mas assim, pegando um e pegando o outro na mão, é muito parecido. Com a grande diferença de que a minha mão fica mais confortável no Lanzu do que ele fica no DeFeather. Eu, ao longo dos meus anos com o DeFeather, eu me acostumei ao fato de que, porque eu não consigo pegar nele como um todo, tem uma pegada palm completa, eu tenho uma pegada palm com dedos claw, quase como se fosse dedos fingertip. Então meus dedos levantam naturalmente no DeFeather. E essa mesma coisa que eu me acostumei a fazer no DeFeather, meio que para compensar o tamanho do mouse, eu não consigo fazer no Lanzu. Por quê? Porque o Lanzu é mais curto. Então eu tô tendo dificuldades, na verdade, de deixar meu dedo da forma como eu acostumei a deixar no DeFeather. E eu tenho certeza que isso é mais questão de costume do que qualquer outra coisa. Porque todo mundo que usa um mouse ergonômico sabe que você precisa forçar uma pegada palm, Ele é feito para pegada palm. Agora, se você tem uma mão maior do que 18 centímetros, tem para 19, 20, galera, talvez esse não seja o mouse para você. Talvez ele até consiga ser, só que eu acho que você vai ter que sair um pouco da característica do mouse. Você vai ter que ter uma pegada um pouco mais claw. Fingertip eu acho doideira, mas eu acho que uma claw você ainda consegue pegar muito bem esse mouse se você tem uma mão muito grande, tá? Mas você meio que descaracteriza o shape dele e a sua função principal. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, claramente, é o switch. O switch dele é o primeiro switch ótico da Lanzu. É um switch que de todos os switches óticos que eu já testei, ou que eu já tive, é o mais leve de todos. Se eu pudesse colocar uma balança para você em termos do mais leve até o mais pesado, eu diria para vocês que o Lanzu Thorn tá no mais leve, o DeFeather tá na média e o mais pesado de todos, e é realmente pesado mesmo, é o Logitech Superlight 2. Como principais vantagens do switch ótico, a gente sabe que são switches mais rápidos, tendem a ter uma menor latência do que os switches mecânicos, tendem a não apresentar obviamente o famigerado double click, então vocês não vão ter problema com double click com esse mouse, mas tudo isso tem um preço. O preço é a tatilidade, Então, quando a gente fala de tatilidade, a gente fala da sensação do clique. Então, quando a gente tem um switch mecânico, a gente tem uma sensação de clique mais precisa, mais afiada. Quando a gente vai para um sensor ótico, parece uma sensação mais molinha. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Parece que você está apertando uma molinha, Sabe mola de caneta que você aperta assim? É muito parecido, tá? É uma sensação de que fica mais macio, parece que tem um amortecedor no switch,
mas isso tudo é necessário para que o switch ótico funcione da melhor forma possível e que ele não estrague, porque se o clique fosse muito duro, você acabaria arrebentando com o switch ótico. Eu li sobre isso num artigo da Razer e eles mostravam que se você tem que a maior dificuldade do switch ótico é conseguir fazer com que ele mantenha uma tatilidade, mas que ele não fique tátil demais a ponto de você poder danificar o switch com os seus cliques, né? Então todas as marcas têm que fazer essa troca, né? Eu não consigo ter um switch mais tátil possível, porque eu preciso fazer que meu switch dure uma eternidade, né? Essa é a verdade, e não é diferente no caso da Lanzu. Eu achei o switch dele muito bom. Dos óticos, eu acho que o meu favorito sempre será e continuará sendo o da Razer, tá? Eu acho que o switch ótico da Razer é, assim, no ponto correto, mas eu gostei muito da Lanzu ser um pouco mais leve. Eu gosto bastante do switch leve e eu consigo spamar muito fácil com esse switch. Passando agora pelo terceiro ponto que eu gostei muito desse mouse, e eu vou falar como qualidade geral de construção. Na qualidade geral de construção eu tô colocando vários aspectos. O primeiro dele é o coating. É um coating excelente, né? Então nessa cor branca aqui eu digo pra vocês que o coating tá muito gostoso na mão. É uma sensação aveludada, gostosa e com muito grip. Muito. Se você aí de casa, putz, é o cara da grip tape, nesse mouse aqui você não vai precisar de grip tape, tá? Porque a sua mão realmente fica grudada nele. A não ser que você tenha muito suor na mão, tá? Não é o meu caso, eu não sofro de suor excessivo na mão, então eu raramente tenho esse tipo de problema. Esse é um mouse que pesa apenas 52 gramas. É muito leve se a gente considerar que esse é um mouse ergonômico. Cara, nesse peso, a gente acha que existe algum compromisso em termos de carcaça, em termos de como é que o plástico é moldado e tudo mais. E eu posso dizer pra vocês que apertando ele com muita força, eu não vejo flex nenhum na carcaça. Não range, não flexiona, não faz absolutamente nada. Eu diria que é uma construção melhor do que o do Defender. O Defender, ele tá, desde que eu comprei ele, desde que eu testo ele dá uma rangidinha lateral, porque todo Defender range lateralmente. Eu não sei porque a Razer até hoje não resolveu esse problema, e o meu não é diferente, mas o da Lanzu não faz absolutamente nada. Pelo menos nesse tempo que eu testei. Como a gente pode ver, embaixo do mouse, ele é todo furadinho, e esses furos fazem com que, obviamente, ele fique mais leve. O contra disso é que pode entrar um pouco mais de sujeira. Isso vai atrapalhar, vai estragar o produto, vai fazer alguma coisa de errado? Não, mas você vai ter um pouquinho mais de problema para limpar ele, vai precisar de, putz, um arzinho, um aspirador ali, de qualquer coisinha para, mano, assoprar o vento dele de dentro para que a sujeira saia de tempos em tempos. Ah, quanto é tempos em tempos? Não sei, vai depender de você, da sua casa, do seu pad, vai depender de muitas coisas. Mas eu não me vejo limpando esse mouse a cada um ano e pouco, tranquilamente, tá? E como eu falei logo no início do vídeo, se vocês quiserem tampar isso, vocês podem tampar com a fitinha que veio com o mouse. O scroll wheel dele é um TTC Silver. Esse Silver é o mesmo que está presente nos R1 da VGN. Eu gostei muito do scroll da VGN, ele é um pouco mais duro, um pouco mais preciso do que geralmente eu tô acostumado. O do da Federer é bem mais leve, bem mais molenga. O do Logitech Superlight é mais leve ainda, né? Eu meio que me acostumei com esse scroll e, putz, posso dizer para vocês que eu gostei muito dele. Eu acabo preferindo até esse Silver do que os Golds, em termos de tatilidade, em termos de quanto de força eu tenho que fazer. Ele é mais difícil de você rodar ele por acaso, né? Então eu que uso o scroll wheel pra trocar arma, cara, eu tô sentindo que a minha troca de armas é mais precisa nesse scroll wheel do que, por exemplo, no Superlight. O Superlight eu faço de mais ou faço de menos, mas o fato é que eu erro os pontos, e nesse daqui eu não tive problema nenhum. O único ponto é que o scroll wheel é um pouco mais grudado na carcaça. Se vocês assistem meus vídeos, vocês sabem que eu gosto de um scroll wheel um pouquinho mais para fora da carcaça do que para dentro, né? Esse aqui, ele tá um pouco mais para dentro do que para fora, mas não tive problema nenhum. Acho que como os últimos dois pontos que eu gostaria de trazer nesse review, antes de encerrar com a parte da performance, é a parte do fit. O mouse fit dele é excepcional. E vocês não precisam se preocupar, porque como eu mostrei na caixinha, vem com um fit extra. E o outro ponto é a bateria. A bateria dele, eles dizem que duram por volta de 80 horas, e eu acho que tá bem próximo dessa medida mesmo com o uso que eu tô tendo, tá? E aí, lembrando, o uso que eu tô tendo é em 1000 de polling rate, eu não tô usando o sensor 4K, eu não comprei com o sensor 4K, então eu tô testando ele na versão Standard, que é o que você provavelmente vai pegar. E agora, indo para a parte da performance, todo mundo estava esperando, e agora eu vou falar como é que é esse mouse em jogo, e como é que tudo que eu comentei com vocês fica, de fato,
no dia a dia. Utilizando esse mouse eu posso ver que eu tenho muita facilidade com ele, eu tô muito acostumado com esse shape, porque eu jogo por anos, né, já vai fazer anos que eu jogo com o meu Death Adder, e esse shape ergonômico pra mim funciona muito bem. Eu gosto muito, eu me sinto muito ágil, eu me sinto mais preciso e eu me sinto muito confortável. Esse conforto se traduz muito na gameplay, principalmente em longas horas de jogo, né? Quando a gente tá falando aí, pô, pegamos o final de semana, queremos grindar uns ranks aqui no CS, no Fortnite, sei lá qual seja o jogo, cara, ajuda muito ter esse conforto extra embutido no mouse. E eu acho que eu me acostumei muito, eu nasci em mouse ergonômicos, eu tenho muita facilidade com isso. Em termos de latência do mouse, a latência do mouse é imperceptível. Esse mouse da Lanzu, como eu comentei com vocês, com o switch ótico, com, cara, o novo sensor deles 4K, cara, tem uma latência ótima. Vocês não vão ter que se preocupar com problema de conexão, problema de latência, absolutamente nada. É um excelente mouse. E eu sinto que eu sou muito rápido nesse mouse, ele não me deixa para trás, eu tenho muita facilidade de spamar, né? Então no tap-tap da arma, o tap-tap é muito fácil de dar, coisa que eu geralmente tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, no Logitech. Logitech, apesar de ser extremamente duro, ele é muito tátil, mas é difícil de apertar e às vezes o tap-tap não sai. Então eu diria para vocês o seguinte, esse mouse aqui, do meu ponto de vista, ele está super mega blaster aprovado. Eu acho que ele entregou muito mais do que eu esperava, de maneira geral. Eu acho que existe sim uma evolução na Lanzu em todos os aspectos. Eu acho que a Lanzu tem melhorado cada vez mais a qualidade de construção, tem melhorado cada vez mais os sensores, tem melhorado os switches. E eu acho que a Lanzu tá chegando num ponto em que você que tá aí de casa assistindo pode falar assim, cara, eu quero o melhor mouse que eu sei que é de uma marca chinesa, mas da melhor qualidade possível. Eu acho que esse nome é Lanzu, tá? E aí se vocês me perguntarem, pô, mas qual é o segundo lugar? Eu diria que a VGN e a AGS, tá? Estão logo ali atrás. Para você que tá querendo saber onde eu compro, o que que eu faço? Meu Deus, esse mouse tá muito caro. Eu tenho uma solução para vocês. Esse mouse aqui veio diretamente da Lanzu. Vocês podem entrar direto no site deles. Eu vou deixar o link aqui do site e vocês podem comprar qualquer um dos mouses que tá lá disponíveis e vocês vão pagar menos do que vocês vão pagar aqui no Brasil. Por quê? O mouse está lá em dólar, você vai pagar acho que 98 dólares, 99 dólares, vai dar por volta de 550 reais se a gente colocar IOF e câmbio e tudo mais. Eles dão uma ajudinha na parte da importação e vocês vão pagar bem menos do que vocês pagariam aqui no Brasil. Eu tava vendo o Thorn aqui no Brasil, você consegue encontrar numa loja à vista por quase 1.050 reais. Cara, você vai... Eu acho, tá? Fazendo as estimativas do que eu paguei de imposto, vocês vão pagar por volta de 650, 700 reais no máximo nesse mouse. Então vocês conseguem aí um desconto de praticamente 300 a 400 reais, tá? Se vocês comprarem diretamente deles. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu curti muito o mouse. Eu vou estar usando ele todos os dias. E em breve eu devo lançar um vídeo de decisão. Se eu vou realmente trocar o meu Death Adder pelo Lanzu Thorn ou não. Ou se eu vou continuar com o meu Death Adder. Eu acho que o Thorn vai surpreender muita gente. E eu acho que ele me surpreendeu bastante também nesse início. É isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Muito obrigado e até o próximo.